Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa história real que todo e qualquer fotógrafo profissional em Portugal tem mesmo de conhecer. É uma história sobre aquela linha muito ténue entre um sim dito de passagem e um autêntico pesadelo legal. A questão que vamos abordar é absolutamente crítica e, acreditem, pode definir o futuro do nosso trabalho. Pensem nisto por um segundo. Estamos numa sessão, o ambiente é descontraído e recebemos um sim, um consentimento verbal para fotografar. Será que isso chega? Pois esta pergunta, que parece tão simples, deu origem a um caso que foi parar ao Supremo Tribunal de Justiça. Vamos então desconstruir o que aconteceu e, mais importante, o que é que isso significa para nós hoje. E antes de avançarmos, uma nota importante. Os conteúdos que vamos analisar foram todos preparados e validados pelo Mário Pereira. Muito bem, vamos à nossa história. Tudo começa num cenário do mais banal que há, um dia na piscina. Ninguém, mas ninguém mesmo podia imaginar que aquele momento seria o ponto de partida para uma batalha legal de anos. Uma batalha que acabou por criar um precedente fundamental para o direito à imagem em Portugal. Ora, recuemos até março de 2006. Temos uma mãe, arqueóloga de profissão, com a sua filha menor a aproveitar um dia tranquilo na piscina do ginásio que frequentavam em Lisboa. Um dia perfeitamente normal, relaxado, sem qualquer preocupação no horizonte. Mas esse dia estava prestes a mudar. E muito. De repente, aparecem os fotógrafos. Abordam a mãe e dizem-lhe que gostariam de tirar umas fotografias e que as imagens se destinavam a figurar numa publicação. E atenção, aqui está o ponto-chave de toda esta história. Não lhe foi dito que publicação era, para que servia, qual o contexto. E ela consente. Diz que sim. Um simples sim. Esta frase, que parece tão inofensiva, ela consentiu, tornou-se o epicentro de todo o processo judicial. Aquele consentimento dado ali, num ambiente super informal, foi o argumento que viajou por todas as instâncias dos tribunais. Para a mãe foi um gesto de simpatia, para as empresas foi uma autorização clara e inequívoca. E é aqui que os problemas começam. Passam umas semanas e, em abril, vem o choque. A mãe descobre que uma fotografia sua com a filha não só foi publicada, como é a capa de uma revista distribuída como o suplemento de um conhecido jornal de economia. Como ficou provado em tribunal, ela sentiu-se chocada, envergonhada e desgostosa. E com razão. E a exposição não foi nada pequena. Estamos a falar de uma revista com uma tiragem de 20.000 exemplares. De um momento para o outro, de uma tarde casual na piscina, a imagem dela e da filha menor foi distribuída em massa, sem que ela alguma vez tivesse imaginado esta escala ou o contexto puramente comercial por trás de tudo. Sentindo-se, claro, enganada e com o seu direito fundamental à imagem completamente violado, a mãe não teve outra opção, levou o caso a tribunal, processando não só o ginásio, mas também a empresa dona do jornal. E foi assim que começou uma longa e, como podem imaginar, desgastante batalha legal. E esta jornada nos tribunais foi, de facto, uma maratona. Começou em 2006 e logo com uma derrota na primeira instância. A mãe não desistiu, recorreu para o Tribunal de Relação e, apesar de ter conseguido provar alguns factos a seu favor, a decisão acabou por ser a mesma. Mas ela continuou a lutar e levou o caso à mais alta instância do país, o Supremo Tribunal de Justiça. A decisão final só chegou em 2011. Foram 5 longos anos de luta. Ora, o que é fascinante aqui é vermos os dois lados da barricada. De um lado, a mãe a argumentar que o seu consentimento não era válido porque foi baseado em informação vaga e incompleta e que as empresas agiram de má fé. Do outro lado, as empresas a defenderem-se dizendo que a informaram sobre uma publicação e que ela deu o seu consentimento expresso. É o clássico confronto que todos nós fotógrafos mais tememos. E assim, depois de anos e anos de recursos, o caso aterra finalmente na mesa do Supremo Tribunal de Justiça. A decisão que saiu daqui tornou-se uma referência, um verdadeiro marco no direito à imagem em Portugal. E o resultado? Bem, o resultado foi, no mínimo, surpreendente. E tudo se resumiu a um conceito legal-chave, o consentimento tácito. O que é que isto quer dizer em bom português? Significa que o consentimento pode não ser dado com palavras diretas, com um sim, eu autorizo, mas pode ser deduzido sem margem para dúvidas através das ações ou da falta de ações de uma pessoa. E foi exatamente aqui que o destino deste caso foi selado. Então, mas que lógica é que o Supremo Tribunal usou para chegar a esta conclusão? Bem, o raciocínio foi mais ou menos este. A mãe, sendo uma pessoa esclarecida, foi informada de que as fotos iam ser publicadas e consentiu. Para o tribunal, a partir daquele momento, a responsabilidade, o ónus da prova, passou para o lado dela.
Se tinha dúvidas, se tinha reservas, devia ter perguntado. Como não perguntou nada, o seu silêncio foi interpretado como uma aceitação. E esta expressão do acórdão, alheamento desprendido, é a chave de toda a decisão. O que é que os juízes quiseram dizer com isto? Entenderam que a mãe se mostrou tão desligada, tão despreocupada com o destino final daquelas fotografias, que dessa atitude se podia concluir que ela aceitava as consequências, fossem elas quais fossem. É uma interpretação jurídica fortíssima e, sejamos honestos, bastante polémica. E assim, o martelo da justiça bateu, o recurso da mãe foi negado, as empresas foram totalmente absolvidas. O Supremo Tribunal considerou que o consentimento, mesmo não sendo totalmente informado, era válido, tendo em conta o comportamento da mãe. Uma decisão dura, sem dúvida, e que nos deixa uma lição sobre a responsabilidade que cada um tem na proteção dos seus próprios direitos. Mas esta história não é só um caso de estudo para advogados. Para nós, fotógrafos, é um verdadeiro manual de instruções. A derrota desta mãe mostra-nos, preto no branco, o caminho exato para nos protegermos. Vamos então ver como é que isto se traduz em ações concretas para o nosso dia-a-dia profissional. E está aqui tudo o que precisamos de fazer de forma simples e direta. Primeiro, transparência total. Dizer que é para uma publicação não serve. É para um anúncio, é para um artigo, uma campanha no Instagram. Segundo, especificar onde. Vai ser publicado na internet, numa revista, em outdoors. E terceiro, o passo mais importante de todos. Tudo, mas mesmo tudo, por escrito. Uma autorização de cedência de direitos de imagem bem redigida não é um luxo, é a nossa apólice de seguro. No fim de contas, o que esta história nos ensina é que a nossa liberdade para criar tem de andar sempre de mãos dadas com a responsabilidade de nos protegermos. O consentimento verbal é pura areia movediça. A verdadeira proteção, a armadura do fotógrafo, está no consentimento informado e bem documentado. Lembrem-se sempre disto. Fotografe com liberdade. Proteja-se com conhecimento. Ficou alguma dúvida sobre este caso? Deixem as vossas perguntas nos comentários e se houver outros temas que queiram ver analisados, já sabem, é só sugerir. Até à próxima!